Salve, Geraldino. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso bate-papo, nosso podcast. Comigo essa noite, Diego Marins e Jefferson Honório. Salve, salve, galera. Salve, Geraldinos. Boa noite. Só vou dar um alerta, se cair alguma coisa por aí é porque hoje o Diego tá com a camisa do Palmeiras, tá? Então a culpa é dele. Mostra pra... Falou o cara que tá com a camisa do Guará. Então. Guará que ganhou do Palmeiras várias vezes. Inclusive 3-0 dentro do Palestra Itália. Mas vamos lá, o assunto de hoje é: o futebol brasileiro é desvalorizado? A gente vai falar um pouquinho sobre as transferências, principalmente do Brasil para a Europa, Brasil para o exterior de um modo geral. E a gente já volta depois da nossa vinheta. Aqui é Geraldo, fico Geraldino. Bom, para começar, eu já vou aqui dar logo um exemplo do que a gente vai falar. Algum tempo atrás, cerca de 1 mês, 2 meses atrás, eu não vou saber precisar corretamente, o São Paulo vendeu um jogador da base por 3 milhões de euros, se eu não me engano, pro Barcelona. Barcelona B. Pro Barcelona B? Exato. Não, foi pro Barcelona, né? Gustavo Maia. Gustavo Maia. Saiu do São Paulo por 3 milhões de dólares e assinou contrato com o Barcelona B com uma multa de rescisão de contrato de apenas 300 milhões de dólares. Ou seja, 100 vezes o valor que o São Paulo pagou, o Barcelona B botou a multa do jogador. Claro, evidentemente, que ninguém hoje em dia vai pagar 300 milhões para tirar o Gustavo Maia, um cara que ninguém sabe o que é do Barcelona B. Porém, o que a gente está discutindo aqui é a questão de valores. Eu já vou dar aqui a minha opinião, que um dos times que eu acho que consegue hoje em dia segurar os jogadores e fazer uns contratos que prestem é o Flamengo. Recentemente a gente teve a venda do Vinícius Júnior, do Paquetá, e por uma boa quantia de dinheiro. Não foi 3, 4 milhões que levou os caras embora. Inclusive agora, eu estava lendo essa semana, eles renovaram o contrato com o volante, e a multa rescisória do cara é de 350 milhões. Então, assim, eu concordo com isso. A gente tem que fazer isso cada vez mais para tentar segurar os jogadores aqui no país e parar com esse negócio de que aqui é onde os caras vêm buscar jogador barato para depois vender caro. Que o diga aí o Ajax e o Porto, o Benfica, os caras lá costumam fazer isso muito bem. Bom, eu acho que tudo depende do tempo. Que tempo? O tempo que o jogador tem para mostrar o seu futebol no profissional. Você deu o exemplo do Vinícius Júnior e do Paquetá. Eles tiveram aí 1 ano para mostrar o seu futebol nos campeonatos principais do Brasil. E isso aí elevou o valor deles, o que gera uma venda melhor. O que está acontecendo bastante no São Paulo aconteceu, no Palmeiras aconteceu. São jogadores que não chegam nem a completar 10 partidas no profissional e já são vendidos. Aí esses sim são vendidos por valores bem abaixo do que um dia eles poderão custar. Tá, mas aí eu te digo uma coisa. Por exemplo, um Chelsea, um time grande, qualquer time grande da Europa. Você não tira um jogador de uma base de uns caras desses por 3 milhões de euros, por 2 milhões de euros. Então, sim, mas aí isso aí ajuda eles bastante por causa da cotação da moeda, né? Não, assim, então, sem pensar em conversão, vamos imaginar que hipoteticamente o mundo inteiro é euro. É uma moeda só. É uma moeda só. Hipoteticamente o mundo inteiro trabalha com euro. Os caras vêm aqui e pegam no Brasil um cara na base por 1,5 milhão, 2 milhões de euros. Então, mas você não tira um cara da base de um Chelsea, da base de um Barcelona. Então, mas a questão tá um pouco ligada com aquilo que a gente falou na semana passada. Por exemplo, os times lá têm muito mais estrutura, os times lá não estão tão endividados, eles não dependem tanto de vendas assim para o time se manter. Lógico que depende. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, os times praticamente todo ano estão endividados, estão com receita muito
nos times. Então eles querem logo vender o time pra fazer caixa, entendeu? Os times sempre estão em situação ruim. Tem uma Então- coisa muito importante também, que eu pensei aqui agora, que tem, na verdade, também um choque de cultura. Por exemplo, o jovem europeu, sei lá, um jogador do Chelsea, das bases do Atlético de Madrid, do PSG, ele não tem o sonho de vir jogar na América do Sul. Já o jogador daqui da América do Exato. Sul, hoje ele não quer nem chegar no profissional Não, do time mas, dele. mas na questão, Ele já quer mas a pular questão direto não é pra mu- Europa. mas a questão não é isso mudar de, não é um de- fator que de decide. continente. Por exemplo, pode ver mesmo entre o pessoal da Europa lá. eles Não, eu tô dizendo assim, não é um fator que decide, mas é um fator que ajuda o cara a tomar decisão, entendeu? Se o cara tem um sonho, pesa. Não, tudo bem, mas por exemplo, eu vou Aqui, te dar, aqui eu o vou cara te dar um cresce exemplo. querendo ir pra lá, Eu pô. vou te dar um exemplo. O Chelsea, atualmente, esse ano, ele estava impossibilitado de fazer contratação. Esse ano acabou a restrição, os caras compraram em peso. Uma das compras que os caras fizeram foi aquele Kai Havertz, do Bayer Leverkusen. Certo. O cara saiu por 631 milhões, bicho. Nossa senhora, é muito. Do Leverkusen pro Chelsea. E aí eu falo pra você, pesou a vontade do jogador? No Pesou, caso, mas 600, isso não 631 milhões de reais, de né? reais, É, de reais. tá bom. 631 Aham. milhões de Ou reais. seja, saiu aí por 100 milhões de euros. É, tipo 100 milhões de euros. Mas que assim, já é uma quantia. Quantos Não, anos já- mais ou menos o moleque tem? eu acho 18, que 19? Não, acho que ele é um pouquinho mais velho. Acho que ele tá na casa dos 20 já. Sim. 21 anos. Sub-20 Meio do atacante, Bayer- 21 anos. Bayer Saiu do Bayer Leverkusen. Não, ele já era Já titular tava do no- time principal. Ah, tá. É, Mas não a deixa minha de ser questão é uma o grana. seguinte: com certeza a vontade do jogador era sair do Leverkusen e jogar no Chelsea, Sim, ainda mais com sim, o time que o Chelsea estava exato. montando. Entendi. E isso não foi fator Mas- para diminuir mas- o valor que o Entendi. Chelsea teve que Mas no desembolsar caso- para No levar caso o também cara vai embora, o nível entendeu? dos times, né? Porque o Bayer Leverkusen lá da Alemanha não é um time, não tem a mesma grandeza do Chelsea. Eu acho Não, que isso tudo aí bem, também mas conta. assim, pensando por esse lado, aí que você está concordando comigo que os times brasileiros estão errados. Porque, Não, por exemplo, tão qualquer errado. time grande Ah, brasileiro, eu para concordo. mim, é maior do que o Leverkusen. Aham, com entendeu? certeza. Um Flamengo é maior que o É. Liverpool, o Corinthians, um São Paulo, Um um Cruzeiro, um Santos. Atlético Mineiro. Todos esses times são maiores que o Bem Leverkusen, vai maior. me desculpar. Sim. Aí, o que eu acho que, Tanto que em tem história que acontecer... E quanto outra em- coisa, o Jefferson tocou na questão de dívida. Meu, dívida também não é fator para você diminuir... tá certo que assim, É. você aceita porque você tem que fazer um É caixa. que negócio, Mas se vender dívida muito todo caro. mundo tem. A maior dívida do futebol no mundo é do Manchester United, pô. Não, e Os caras bateram, se eu não me engano, 1 bilhão E tem de outra, dívida e tem outra esse que eu ano. ia tocar no assunto hoje à tarde. Eu falei, não, vou deixar pra depois. Se aumentar o valor dos jogadores aqui, o time da Europa vai querer comprar? Não, mas a questão é essa. Então, é, não, porque, Mas, então, pra você ter então uma ideia. aí que entra as duas coisas. O time endividado, querendo dinheiro, daí você aumenta o valor e os times da Europa não compram. tudo bem. Daí você fica com A cada questão- jogador A ali. questão é o seguinte, eu acho que assim, você tem que saber o meio termo. Você não pode se prostituir e você também não pode elevar a um ponto do cara não querer levar. Uhum. Por exemplo, esse jogador de São Paulo, é uma discrepância muito grande, cara. São de 3 para 300. Não é possível que o São Paulo não conseguiria vender esse cara 4, por né? 10 milhões que seja. Foi 4, né? Posso falar uma coisa rapidinho? Aquela hora que eu falei do tempo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O Palmeiras vendeu no ano passado o zagueiro Vitão da base. O zagueiro que fez toda a sua base tendo convocações para a seleção brasileira. Ontem, inclusive, ele entrou no time do Shakhtar, que ganhou de 3-1 lá no Santiago Bernabéu do Real Madrid. O Palmeiras vendeu ele por 4 milhões de euros. Já o Gabriel Jesus, o Vitão, ele não fez, se eu não me engano, ele fez um jogo só pelo profissional. Já o Gabriel Jesus, que jogou aí um ano, teve uma temporada de 2016, fez uma temporada brilhante, campeão brasileiro. Ele foi vendido por 32 milhões de euros, quase 33 milhões de euros. Já tem uma discrepância grande no valor. O que eu estou falando do tempo é que quando você mostra, né, porque os clubes nada mais são do que vitrines, né, para poder mostrar os seus jogadores. Quando você mostra lá que o jogador já está dando conta nos campeonatos profissionais,
eu acho que você aumenta. Eu acho não, é comprovado isso, que você aumenta o Não, valor sim, dele. tudo bem. O que está acontecendo? Você falou o Flamengo, eu não sei que dizer. acontece Mas aqui que pelo menos no Palmeiras tem muitos jogadores que são vendidos antes de estrear no profissional. Não, Aí mas- os caras é mas- vendido por balela, Não, tá ligado? tudo bem, mas tipo, eu acho que assim, tipo- é muito baixo. Por mais que É. é igual você falou, o cara nunca jogou no profissional. Mano, o cara nunca jogou no profissional, mas o cara tem, igual você falou, o cara tem a carreira na seleção de base. O cara, pô, mostrou o futebol. Ele sai daqui, ele chega lá num time, ele não vai pra categoria de base dos caras, ele vai pro time principal. A grande maioria tá indo Vai. pro time principal. Esse caso do São Paulo é diferente, porque o cara foi pro Barcelona B, que é, entre aspas, um time reserva. Os caras vão pra lá pra ir pra um time principal e saíram daqui por migalha, cara. 3 milhões. O que 3 milhões de euros paga pra um time de futebol? Pra um time europeu, então, é dinheiro de pinga. É dinheiro de De pinga. pinga, O isso cara, é verdade. 3 milhões de euros, se a gente dividir isso por 6, porque hoje o euro vale 6 reais. Não, eu O cara tô, paga, tipo, sei lá, 500 mil. tipo, parece que quando eu tô dando minha opinião aqui, parece que tô defendendo o pessoal da Europa, esse valor baixo, mas não tô não, tá? Só parece, mas Pau no é... cu dos mas- europeus? não, é que na verdade eu tô... cara, tipo, eu tô colocando quer um outro o exemplo? ponto de vista dos caras, entendeu? Por isso que eu tô Não, falando. então, mas Mas eu o vou- que eu vou tô chegar no- defendendo é no que meu- o ponto de vista nosso tem que mudar em relação a É, exatamente, porque, também. por exemplo, o Jorge Jesus saiu do Flamengo e foi pro Benfica. Chegou no Benfica, eu quero levar 3 caras do Flamengo. E já foi quem- eliminado, né? não, Primeiro jogo é. dele, ele já saiu da Champions. Saiu na pro pré-Champions. Paok. Aí, beleza, chegou lá, não, porque eu quero aproveitar os caras do Flamengo. Beleza, quem que você quer? Eu quero o Bruno Henrique, eu quero o Gabigol e eu nem lembro quem que era o outro. Eu lembro que eram 3 jogadores. Eu acho que tenho quase certeza que era o Gerson. É, o Gerson, isso mesmo, era o Gerson. Beleza, eu quero esses 3 jogadores. Tá, a multa dos 3 somando dá, sei lá, 700 milhões de reais. Quanto que vocês pagam? Eu pago 120 pelos 3. Nossa, Você tá de é. brincadeira, velho. Você tá de brincadeira. Você tá montando, tipo, um ataque inteiro pro time ali, perfeito ali, né? Pra Você vender... montou uma espinha dorsal É. no time ali, e aí você, qual que é a multa dos caras? 700 milhões. Pô, tudo bem, você não querer pagar 700 milhões, Ofereceria beleza. 550, Meu, 500. vamos, sei lá, pago 400, Pago 120 pelos 3, mano. É. Os caras estão achando que a gente É promoção, né, mano? Tipo, 3, né? 3 por 1. 3, pague 1. Eles estão pensando que tá vendendo almoço pra comprar a janta, né? E que negócio, mano. O Brasil aceita. Que negócio, o brasileiro aceita, né, os times aceitam e eles vão continuar Pô, aproveitando a gente. É o que? Que Muito negócio muito tem disso que também. tem que mudar a visão dos times brasileiros. Pode ser, mano. eu não sei, né? Pode ser que muito disso também seja pelos orçamentos dos times. Foi Porque... eu acabei de falar, pô. Então, Eu falei que em 2018, o Palmeiras e o Flamengo foram os Os únicos maiores. 2 times que tiveram um superávit, que você terminar o ano com saldo positivo. 2019 já o Palmeiras não conseguiu fazer isso, o Flamengo conseguiu, e hoje o Flamengo é o único time que consegue terminar o ano com o caixa positivo. Todos os outros times do Brasil Nossa, devem muito, cara. Tá na devem merda. muito. Se eu citar o caso de, por exemplo, Corinthians, Botafogo, Vasco, que são times que devem muito. Eu tô falando de coisa de 600, 700, 800 milhões. A última vez que eu vi a dívida desses times. Então, a hora que os caras têm a oportunidade de vender um jogador da base, que ainda não se provou um grande jogador, né? os clubes vendem mesmo, porque precisam desse dinheiro até pra contratar outros. Cara, então... Porque a cobrança da torcida já tá alta, então eles Então, aí, aqui, têm nos que primeiros contratar. semestres de 2020, clubes de futebol brasileiros aumentaram seus endividamentos em pelo menos 800 milhões. Não, mas, isso, cara, isso que eu não citei. O que eu tô falando é o Esse- seguinte, eu acho que isso aí Ó. não é motivo pelo Não é- seguinte. é. Eu não citei o Todos caso do os times do Cruzeiro, hein? mundo são Eu não citei o endividados. caso do Cruzeiro. Todos que, os times o do Cruzeiro mundo que- conta, né? que time... fez uma dívida tão grande que Cruzeiro não tá tá mexendo. tomando até hoje multa da FIFA, tá sem poder contratar Não, jogador. mas aí que eu tô falando, cada vez... se a gente pensar por esse lado do Cruzeiro... O Cruzeiro tem a maior dívida entre os 10 clubes analisados. Se a gente pensar... 983 milhões. Se a gente pensar nessa ótica pelo lado... Vamos pegar o Cruzeiro como exemplo.
Se a gente pensar nessa ótica de que o clube está endividado, tem que vender, muito pelo contrário, o clube está endividado, ele tem que cada vez mais apostar na base. Não, eu não pra acho... ele não ter que contratar lá fora e acho se que enfiar o pé na jaca, ele tem que ter a solução Sim. dentro de casa. Não, eu não e acho... pra ele conseguir manter o cara dentro de casa, vai ter que começar a botar a multa lá em cima. Bota a multa de 300 mil. Pô, o cara não vai 300 mil. Beleza, Palmeiras mas se você tá quiser fazendo levar, agora. você leva por 100, você leva por 80. O Palmeiras você não vai chegar aqui e levar o cara por 3, 4. Já faz uns 2, 3 anos que o Palmeiras está fazendo isso. Tá jogando a multa, por exemplo, a multa do Gabriel Veron, se eu não me engano, beira os 400 milhões de euros. Ou seja, é um valor absurdo. Ninguém vai pagar isso, entendeu? Eu vou dar mais um exemplo para você. Isso aí resguarda. Eu vou dar mais um exemplo Só para deixar claro, eu também concordo. Eu tô só dizendo o porquê que está acontecendo exato. Mas eu também acho que mas aí é um motivo que é burro. motivo do cara. Motivo burro. É motivo. Geisel, mas eu acho assim, é motivo burro. Mas na hora que você é aí um diretor de um Cruzeiro da vida, vamos supor, de um Atlético Mineiro da vida, você é um diretor, você é um vice-presidente, um presidente, você tá entalado de dívida. Você não tem mais da onde tirar recurso, porque você já gastou o dinheiro da emissora, você já gastou o dinheiro do patrocínio, você não tem mais da onde tirar dinheiro e a torcida tá pedindo para você contratar Zezinho, fulano de tal, é onde você não é mágico. Então, é que negócio, leva isso pra vida real. Você tá numa pindaíba desgraçada. Eu tô levando pra vida real. Mas a gente não pode levar pela vida real pelo seguinte. A gente sabe leva pra uma empresa, por exemplo. A gente não pode levar por esse lado. Sabe por que a gente não pode levar por esse lado? Porque a gente sabe que no Brasil, dívida não acaba com um time de futebol. Todos os times estão aí totalmente endividados. Todos os times estão endividados. O Flamengo acabou. Não acabou. O cara tem. Todos os times têm o financiamento lá do. Que agora, inclusive, o governo cortou do Cruzeiro. Porque você tem que se manter pagando e tal. Que é o dinheiro que vem das loterias e tal. Todo mundo tem dívida. A dívida não é justificativa para vender jogador. Eu acho que assim, igual você falou, o Cruzeiro tá endividado porque fez merda, porque gastou para contratar nego que, entre aspas, não deu retorno. Deu retorno porque foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão, mas financeiramente não deu retorno. Eu acho que o que tem que mudar é a política que a gente usa. A gente não pode usar a dívida para chegar e rifar os caras. Aqui, ó, tá, eu ia dar um exemplo. Porque você perde um moleque desse da base, você pode estar perdendo um futuro ídolo da torcida, um moleque com identificação no clube. Às vezes tem moleque aí que chega com 6, 7, 8 anos de idade. Ou seja, o moleque cria uma vida inteira no clube, ele sente amor pelo clube, ele sente amor pela muito torcida. Difícil hoje em dia, viu? Não, tem casos ainda, tem casos. Tem isso, mas é aquilo que você falou, o moleque quer ir logo pra Europa, cara. É lógico que o cara tem um sonho o objetivo dele é ir pra Europa. Mas, às vezes, se o moleque for inteligente, saber valorizar, porque ele sabe que um dia ele vai voltar. Um dia ele vai morrer aqui no Brasil. Então ele tem que ter pra onde voltar, né? Além de ter pra onde, eu acho que é bacana o moleque pensar o seguinte, que ele tem que fazer uma história aqui, pra hora que ele voltar, dar continuidade nessa história, quando ele terminar a carreira dele, ele pensar, eu sou ídolo daquele clube. Aquela torcida lá me valoriza, me ama. Entendeu? Eu acho o cara... Porque não é, afinal de contas, o dinheiro é muito importante, lógico. A gente é uma das prioridades da vida. Só que no final das contas, depois que o moleque já ganhou tudo na Europa, eu acho que é bacana. Pelo menos se eu fosse jogador de futebol, ser reconhecido, né? Por uma torcida. Se eu for lá, eu tenho uma moral com os caras lá, porque eu já fiz muito pelo aquele clube. Então... E não você chegar aqui no Brasil, você escorraçado, né? Exato. Ninguém quer ver você, tá ligado? Só pra pontuar mais uma vez o que eu tô falando. Aí, ó. Éder Militão. Aí, ó. Ele saiu do São Paulo. Militão. O Militão jogou, acho que jogou mais de um ano no profissional, né? Não, acho que ele chegou a jogar uma temporada. Ficou um ano? Militão? Eu escutei bastante esse nome na escalação do São Paulo. Chegou a jogar. Ele foi vendido por 4 milhões de euros. Na época valia 17,7 milhões de reais. Vamos arredondar para cima aqui. 18 milhões de reais. Tá? Ele foi vendido para o Porto. Ele saiu de São Paulo para o Porto. Isso, a notícia foi noticiada em 2017. Então, provavelmente, no começo de 2018, ele foi para o Porto. Aí tem a notícia da venda dele do Porto para o Real Madrid em março de 2019. Ou seja, um ano depois. Tá?
o Real Madrid pagou a bagatela de 215 milhões de reais para tirar ele do Porto. Tá certo que assim, na venda dele do São Paulo pro Porto, o São Paulo tinha direito a 10% da próxima venda. Ou seja, o São Paulo ganhou 21 milhões quando ele saiu do Porto pro Real Madrid. Então, no total, foram 20 com 18, 38 milhões. Foi um dinheiro legal. E o Real Madrid ganhou 180. Foi um dinheiro, foi um Quanto dinheiro tempo? legal. E o Real Madrid não, desculpa, o Porto ganhou 180. No caso, na casa do... Um ano no Porto. Ou seja, teoricamente, no caso do Maia foi 30%. São Paulo formou ele. Isso. Teve todo o trabalho da formação dele, jogou um ano no São Paulo e saiu com a venda, com o dinheiro que veio do Real Madrid, 38, 40 milhões. E o Porto só teve ele por um ano. O Porto teve ele por um ano 180. E ganhou 180 milhões. É uma discrepância enorme. Porém, será? Aí eu deixo a pergunta, será que se ele ficasse mais um ano no São Paulo, o São Paulo venderia ele por esse valor pro Real? Não. Assim, porque o seguinte... lá eu poderia vender assim, um pouco valor assim, maior, mas não ao Real ponto Madrid, se ele fica mais um ano no São Paulo, o máximo que iria acontecer é o seguinte: o São Paulo não teria ganho os 38 que ganhou em toda a negociação com o Porto, e o que aconteceria? No máximo, o Real chegaria aqui e pagaria os 38, 40 e levaria embora. O Real nunca teria pago 215 milhões para tirar ele de São Paulo. E eu duvido. Então, mas aí, porque que negócio que eu falei pra você, se subiu o valor da multa do jogador aqui, o time da Europa vão comprar? Não, mas aí o problema é deles. Então, cara, mas é que negócio... O meu ponto de vista é o seguinte, se o jogador chega a valer... E tem muito jogador, e tem a questão dos empresários, cara, os empresários brasileiros, mas eles querem arrancar o jogador do Brasil bem, também, mas, assim, entendeu? O que eu tô dizendo é o seguinte, o cara saiu daqui em um ano valendo 17 milhões de reais, no outro ano valia 215, ou seja, ele teve 100, valeu 100 vamos vezes... Vamos pegar o caso do Ganso também. O Ganso aí ficou aí pra ser vendido... E acabou o futebol dele, já era, mano. Cadê o valor que ele valia na época que ele tava no auge? O que eu tô falando é assim... Se ele tivesse saído, ele teria feito o pé de meia dele, teria ligado. Eu não tô olhando aqui pelo lado do jogador. Não, o jogador tem mais que aceitar ir pra Europa ganhar dinheiro, fazer o pé de meia, beleza. O que eu tô questionando aqui é o seguinte: o cara saiu daqui por 17 milhões de reais num ano. No outro ano o cara valia 21 milhões de reais, ou seja, mais de 10 vezes o que ele saiu daqui. No meu ponto de vista, se eu sou diretor de clube, é o seguinte: a multa do cara, a multa do cara é 215 milhões de reais. Ponto. Você chegou aqui, quero levar. Beleza, vamos negociar. Eu quero levar por 40. Você não vai levar. Então eu não vou levar. Por quanto você vai oferecer ele? Não, pelo menos 70% do valor da multa. Vamos arredondar. Se o cara vale 100 milhões, ele não sai daqui por menos de 70. Beleza, não vou levar. Beleza, o cara fica no meu time. O cara fica aqui. Porque é aquela história, se o cara tem condições de hoje ser um zagueiro de um Real Madrid da vida, é porque o cara tem qualidade técnica. Então, eu vou manter o cara com qualidade técnica no meu clube. Sim. Vamos dar uma pensadinha aqui rapidão. Um jogador que eu acho fantástico, cara. E ele é da base do São Paulo. Quanto tempo que o David Neres jogou mais ou menos? David a gente Neres vai saber jogou no time profissional do São Paulo. Se chegou a jogar, jogou. Ele não jogou 3 meses, né? Ele jogou uns 3 meses mais ou menos, né? Eu lembro. Foi no começo do Paulistão, né? O David Neres foi vendido pro Ajax por 12 milhões de euros. Na época, valia mais ou menos 40 milhões de reais. Quanto não vale o David Neres hoje? Hoje ele... Pra ser sincero, ele já valeu mais. Eu acho que naquela campanha do o Ajax chegou até a semifinal, né? Foi ano passado? Foi 2019? Acho que foi 2019. Se ele sai ali, ele teria saído no mas esse moleque, eu falo pra você, esse moleque vai... Ele vai despontar mais, ele vai levar... Não sei se o Ajax, mas o clube que ele tiver mais longe... E vai passar... E já levaram o outro, né? Porque o Antony é na mesma condição. Isso. Porém, eu tô falando do David. Ele jogou mais. Sim, o Antony jogou bastante. Comparado com o David Neres. Mas eu tô falando do David Neres porque ele é muito craque, esse cara. Esse moleque joga muito. Ele, lógico, tem toda uma base ali que levou o Ajax, depois de anos, voltar a protagonizar a Champions. Que o Ajax fazia tempo que tava fora do mapa ali da Champions. Mas esse moleque joga muito, ele fez chover lá no Ajax, cara. Eu assisti os jogos do Ajax na Champions.
Esse menino joga muito. Putz, eu acho que 12 milhões de euros pro David Neres foi um valor baixíssimo que o São Paulo vendeu. Que fez acabar com o time do Rogério Ceni. Por quê? Acabou com o Rogério Ceni. O São Paulo não viu esse moleque a jogar. mesma coisa que a venda do Antony também, com o time do Diniz. Acabou, mano. É que negócio, cara. O time não valoriza o jogador. O David Neres não valeria hoje. Beleza, que o auge assim, né? Porque o moleque tem uma carreira, o moleque é bem novo, tem uma carreira toda pela frente. Mas até agora na carreira dele o auge foi ano passado, 2019, que levou o Ajax até a semifinal. Hoje, mais ou menos aí, se o São Paulo em 2017, que ele era, querendo ou não, ele passou pela seleção brasileira, estava fazendo sucesso no São Paulo, mas pro cenário mundial ele ainda era um Zé Ninguém, vamos dizer assim. Ele já valia 12 milhões de euros, sendo desconhecido. Imagina quanto que esse moleque não vale hoje. Eu falo pra você, esse moleque não vale menos de 90 milhões de euros hoje, cara. Não, eu concordo. E assim... E se um clube brasileiro faz uma venda dessa, não, e outro, o clube ele ganha aí 4, 5 temporadas de... Lógico, contando que o clube vai ter uma administração séria que vai usar bem o dinheiro. O clube ganha umas 4, 5 temporadas aí de times competitivos, cara. Podendo contratar jogadores de alto nível. Não, e outra coisa, assim, a gente comentou aqui da questão do Jorge Jesus com o Flamengo. A gente já viu, o Flamengo é prova disso. Uma administração que preste, o cara consegue montar um time decente sem ter que vender jogador. Porque, assim, a base do Flamengo que tem hoje, o Flamengo montou mesmo antes de vender Vinícius Júnior, mesmo antes de vender Paquetá, que foram as grandes vendas que entraram dinheiro. Os clubes têm dinheiro. Então, assim, dá para manter os caras aqui. A gente não precisa usar o cara de moeda de troca. A gente não precisa usar esses caras para... igual você falou, o orçamento tá apertado, vamos vender para conseguir fechar no superávit. Eu acho que não precisa disso, cara. É um negócio muito complicado, né, cara? Eu sei que tem que mudar isso. Tem que mudar toda essa, digamos, vamos falar de novo na cultura, né? É uma cultura, né? É um modo de fazer as coisas, chamado de cultura. Então, como que vai mudar isso? Como que faz pra mudar isso? Cara, assim, tem que ser atitude de diretorias, cada um clube, a partir. Você acha que a partir de um clube começar a mudar essas atitudes, os outros vão seguir? Eu acho que envolve mais coisa. Eu acho que não é assim, só a parada, o campo do futebol, cara. Acho que envolve mais coisa essa parada. Não, sabe por quê? Envolve muito mais coisa. Eu acho que, por exemplo, uma coisa importantíssima que eu acho que, não sei se iria mudar, mas pelo menos iria ajudar a mudar, é a diferença na cotação da moeda. Isso aí é muito importante. Não, a moeda forte é brutal. Tanto é que assim, o Brasil dentro da América do Sul... Você concorda comigo que é uma coisa que é... Sim. Tanto é que assim, a gente não precisa nem ir para a Europa. Dentro da América do Sul, hoje o Brasil é o país de moeda forte. Isso. Então o Brasil consegue ir, por exemplo, na Argentina e traz um cara, o cara vai na Colômbia e traz o cara vai no Não, mas a coisa mais difícil é brasileiro jogar na Argentina. Argentino joga aqui. Não, eu tô falando... Argentino joga aqui. Mas é justamente por isso. Exatamente porque a moeda argentina é mais fraca. Os caras não conseguem tirar o jogador do time brasileiro para levar para lá. Eu acho que além de tudo isso aí que a gente tá falando, é assim, o tempo sei lá, 20% do problema, o que o Geis falou, mais 20% e tal. Mas eu acho que, sei lá, metade do problema, pelo menos na minha opinião, é a discrepância no valor da moeda. Assim, o que eu porque quero você tem uma moeda que vale 6 vezes mais, não é uma, não é duas, não é 3, é 6, cara. Eu acho que é muita coisa. Assim, é o que a gente comentou já aqui. É muito fácil o time europeu. O diabo atenta, né? O diabo atenta, né? Não é nem questão de diabo atenta. É que pro clube europeu é muito fácil ele vir aqui. Porque, se o cara vem aqui e oferece comprar o cara por 6 milhões, na verdade o cara tá gastando 1, velho. O cara tá gastando 1. Se o cara chega aqui e fala pra você assim, eu vou contratar esse cara seu aí por 6 milhões de reais. O cara tá gastando 1. Porque a moeda dele é muito mais forte que a nossa. Entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Um exemplo. A gente não... Peraí, deixa eu só terminar. Pode terminar. A gente não tem que parar de vender. A gente só não pode se prostituir. Eu acho que assim, igual o São Paulo, o Thiago, a questão do Maia. 3 milhões de 4, né? 4 milhões é um dinheiro que vai fazer diferença? Me desculpe, não é, cara. Não é. E você perde um cara que
entre aspas, tem um puta de um potencial por causa de uma migalha de 3 milhões, cara. 4,5. 4,5 milhões. Um outro exemplo rapidinho. Eu não gosto, tá, desse jogador. Não gosto assim. Então não comenta, cara. Não gosta do cara, não comenta, não. Não, mas eu vou meter o pau. A gente tá aqui pra meter Então o pau também. Glorifica que ele foi vendido. Não, mas por mim, porque não é do Palmeiras, então. Então. Mas é o seguinte. Pode meter o pau, Ó, então. Eu não sou muito fã do Firmino, do futebol do Firmino. Porém, Falamos isso. ele foi. semana passada. O Figueirense ganhou com a venda dele ao Liverpool menos de 2 milhões de reais, cara. Eu 2 acho. milhões. Muito caro. Ó, 1,8 milhão o Figueirense ganhou. E o cara, eu não gosto dele, mas o cara fez sucesso todo no Liverpool. que negócio. Seleção. Eu não gosto, mas tem quem goste, né? Exatamente. Tem os caras que gostam. Os fãs Os clube. fanboy do Não, dentinho branco mas lá, assim, o Colgate. essa questão do Figueirense... Imagina se o Figueirense consegue uma venda boa, cara. O Figueirense garante pelo Mas menos esse umas valor 3, foi 4... quando ele saiu do Figueirense. Quando saiu. Quando saiu. Vendeu Não, por isso. o Foi por quanto ele vendeu. Que o Não, Figueirense não, vendeu. esse aí é aquele mecanismo de solidariedade. Ó, Porque quando ele saiu daqui, ele não foi direto pro Liverpool. Ele jogou na Alemanha. Esse 1,8 que o Figueirense recebeu foi o mecanismo de solidariedade, que é aquele 1, 2%. Eu não lembro qual que é o eu sei do que você percentual. tá falando. Que o time formador recebe em qualquer venda que Sim, o cara... o Liverpool pagou 140 milhões ao Hoffenheim, da Alemanha. Isso. Certo. Aí, ó, Mas- o valor já. Mas vamos ver por quanto que o Figueirense vendeu pro time alemão. Pesquisa direito, cara. Vê aí pra nós, Jefinho, enquanto, por favor. Aqui tem Google. Eu acho Porém, que o que eu quero dizer é o seguinte. Você imagina uma venda bem sucedida do Figueirense pro Liverpool ou pro próprio time alemão, uma venda num valor justo, garante ao Figueirense umas 3, 4 temporadas tentando a vaga na Série A, cara. Não, então, mas o Sem que contar é que já justamente o eu paga tô dizendo. Por O orçamento desse clube é baixo, já garante aí. 1,8 milhão. Não, isso aí foi Isso é o que eu ele mesmo recebeu. que eu falei, ô lerdo. Ele acabou de falar isso. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando, Corta, cara? corta Pô, vou lá. cortar sua cerveja. Você tá bebendo muito já. Tá louco. Acabei de falar. Acabei de dar uma navalhada aqui. Você veio eu na minha acho que carona. Aí acabou. Tem que lá. Vai lá pegar mais lá pra nós. Pega a Os última. times brasileiros têm que parar de se prostituir. Eu não posso sair daqui, não, cara. Verdade. Esse é o coração desse podcast. Se não sou eu aqui, eu não tem, né? Não tem como. Por exemplo, você não precisa ir muito longe. Eu dei o exemplo aqui do Flamengo. O volante do Flamengo lá começou a jogar no time profissional, já começou a aparecer. O contrato do cara era até o final do ano que vem. Já renovaram para 2025 e jogaram a multa do cara lá em cima. Aí agora, é isso que eu falo, aí você tem poder de barganha. Porque a hora que o time chega e fala assim, meu, quanto Ele não que paga é? só a multa, né? Não, E você consegue negociar com o cara. Não, e o cara não vai pagar a multa. Aham. Não vai, é isso que eu tô falando. Dificilmente. Qualquer porque transferência do mundo do porque- futebol, dificilmente o cara Sim, paga a multa. eu tô falando assim, antes o cara vinha aqui e pagava a multa, porque os contratos eram com as multas muito baixas. Ou então Agora o cara não. chegava aqui e falava assim, a multa dele é 20, eu pago 15, eu pago 10. Exato, que já Se você jogar na dá... multa em 300, você tem condições de... Pô, você quer levar? Pô, Não vou não, pagar e a outro, multa, mas você paga 80, 90, tem você paga tem aquele 100. outro olhar também, pô, esse jogador, a multa dele é 300 milhões, o cara deve pelo menos valer metade disso. É uma tática que os clubes estão começando a adotar, cara, já faz um ano que... Não, e tem outra ainda. Fazendo O Figueirense Então, certo. não recebeu tanto. Recebeu 5% do valor da transação. Porque É o mecanismo de ele- solidariedade. Não, porque o Firmino pertencia ao Tom Benz. Tom Boense. Então, ele não recebeu no seu total. Mas eu não sei Imagina, como vem que... um clube europeu desse, chega num Tom Benz da vida aí, Tom Boense. oferece... Tom Bense é de seja. Minas, eu acho. Né? Ah, beleza, esse time aí do Firmino. Tom É, Boense. Chega o cara aqui do Liverpool, do Chelsea, do Real. sei Mas lá. deve ter sido por esse valor aí mesmo. Vem e oferece, Não oferece 500 mil euros. deve ter sido mais O que time isso, fala, 500 mil o quê? Você quer comprar os 11 jogadores? Pode levar aí. cara. Verdade mesmo. É, Eu venderia.
Mas eu acho essa uma tática bacana, jogar a multa lá em cima, que no momento é o que tem pra fazer. Já que a moeda é totalmente desvalorizada, os clubes todos os clubes, como o Geisa disse, têm dívida alta. Pelo menos é a única alternativa e viável que eu vejo é jogar a multa lá em cima, porque pelo menos tem o poder de negociação, né? De você tentar elevar aí um pouquinho o valor que você vai receber. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que... Como eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir mais uma. A gente tem que parar de se prostituir. Pô, o cara tem qualidade, o cara é um futuro Clark, eu pago 4 milhões e meio de euros nele. Não, mano. Se o cara é tudo isso que você tá falando, você vai tirar ele daqui por, sei lá, por 10, por 12, por 15. A situação do Figueirense foi pior ainda, porque ele não pertencia só a esse time, não. Tinha o CRB de Alagoas, recebe 1,1 milhão. O Independente Futebol Clube também de Alagoas, recebeu 800 mil. Eu acho que assim, o mecanismo de solidariedade... Ele atinge todos os clubes que participaram da menores formação. de uma certa idade. É. Então, por exemplo, se eu não me engano, é menor de 18 anos, todos os clubes que o cara passou antes de completar 18 anos, eles são considerados formadores. Porém, então, foi o Figueirense que vendeu ele. O Figueirense, você não conseguiu... Pô, você tá incompetente, cara. Não, cara, mas tá escrito que vendo que Firmino então, mas vai render 1,8 milhão. Então acho que esse que é o total que sobrou, não será? Sobrou pro Figueirense. Então, é isso que a gente queria saber. É isso que sobrou pro Figueirense. Então, mas a venda no total foi... Não, o que você não tá entendendo é o seguinte... São dois valores que o Figueirense recebeu. O Firmino são duas vendas. Isso. Tem uma venda que ele sai do Figueirense e vai pro Hoffenheim. É a venda como se eu estivesse vendendo um produto pra você. Ele sai do Figueirense e vai pro Hoffenheim. E a outra é um benefício que ele tem. Que ele foi pro Liverpool, né? E aí ele sai do Hoffenheim e vai pro Liverpool. Quando ele sai do Hoffenheim e vai pro Liverpool... Ele recebeu parte da venda. 5% desse valor vai pros clubes formadores, que é o que a FIFA chama de mecanismo de solidariedade. Então, não tem esse dado aqui. Me desculpe, tá, galera? Não desculpa, não. Ainda bem que ele não pediu desculpa pra você, né? Ele pediu desculpa pra quem tá assistindo, mas beleza. Desculpa esse cara não, cara. Cara grosso. Rapaziada, eu acho que é isso, né? Vamos fazer o não, mas é o seguinte, eu não concordo com o que tá acontecendo no Brasil, não. Não, mas a gente tá não concordando desde o primeiro minuto que a gente tá conversando. Mas porém, a gente tenta defender o outro lado. Tipo, a gente não concorda, mas defende o outro lado. Como assim? Então, rapaziada, seguinte, antes de terminar, alguns recados aqui. Só lembrando que se você tá assistindo isso aqui, essa conversa pelo vídeo no YouTube, a gente também tem a versão áudio, que é o podcast em si, disponibilizados no Deezer e no Spotify. Então, se você quiser, acompanhe a gente por lá também, que você consegue escutar esse bate-papo nosso. Tá aqui, cara. Um outro aviso, o podcast vai ao ar a partir de agora toda quarta-feira, às 7h30 da noite. A gente escolheu esse horário porque geralmente é o horário que tem o futebolzinho de quarta-feira, 9h30, 9h50 na TV. Aí, então, antes da TV, você já senta lá para se preparar. No clima, né? Para se preparar para o jogo que você vai assistir, você já bota lá o nosso vídeo lá na sua Smart TV, no seu tablet, no seu celular e acompanha a gente aqui antes do jogo do seu time do coração, beleza? Segue no Facebook, canal. Sigam no Facebook, canal Geraldinos, YouTube, Instagram. Twitter, Instagram. Tem tudo aqui na descrição do vídeo. Sigam a gente lá nas redes sociais. Ou você pode acessar canalgeraldinos.com.br, que se você já cai no nosso canal no YouTube, e lá você consegue todos os links que for preciso, beleza? Mais alguma coisa? Considerações finais? Acho que é isso. Tá tudo certo. Não vai né? mudar nada por muito tempo. Fechou, vamos encerrar porque os caras querem pegar outra cerveja lá pra gente gravar. Boa ideia. Valeu Valeu, galera. Falou.